Qual era aquele artigo que a gente tava falando do jornal britânico lá? Foi tu que fez ou tu recebeu para revisar? Não, eu recebi para revisar. E o que era isso? Era um grupo de pesquisadores. Cara, tinha uns pesquisadores tipo da Noruega, do King's College, de vários lugares, da Dinamarca e tal. E eles queriam tentar entender, porque a dissociação, ela não tem um correlato neural específico. Ela tem um conjunto de variáveis envolvidas naquilo. Então pode ser o trauma. O que significa correlato? O correlato, digamos assim, tu tá executando um comportamento. Esse comportamento tá envolvendo redes neurais no teu cérebro. Uhum. Se há uma conexão entre esse teu comportamento e essa rede neural no teu cérebro, a gente chama isso de correlato neural. Sempre que ativo uma área, eu faço aquele comportamento. Exatamente. Então tem uma relação. Tem uma relação. Isso é um correlato neural. Isso aqui. Então, não há um correlato neural específico não havia um correlato neural específico para dissociação. Esses pesquisadores fizeram o quê? Eles fizeram exames de imagem, que é uma outra coisa importante. Eles têm dinheiro para fazer isso lá no King's College, na Universidade da Noruega, em Aarhus, na Dinamarca. Aqui no Brasil, a ciência não recebe muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa e acabam tendo que se virar nos 30. Mas eles conseguem, eles têm dinheiro para isso. E eles colocaram os caras tipo em ressonâncias magnéticas, tá ligado? Pro pessoal sacar mais ou menos a ideia. E fizeram um mapeamento das redes neurais em algumas tecnologias específicas para isso, tá? E algumas pessoas que tinham uma tendência psicológica a algumas coisas, como por exemplo a absorção, que é, não sei se já aconteceu contigo de tu tá lendo um livro ou tu tá vendo um filme e tu simplesmente esquecer de tudo ao redor. Tipo, tu fica tão... Aquilo te absorve tanto que tu esquece as coisas à tua volta, né? Isso a gente chama de absorção. Pessoas que têm uma tendência maior à absorção provavelmente vão ter uma tendência maior à dissociação. O que é dissociação? Só para eu entender. O que a gente está estudando aqui? Tá. Dissociação é o quê? Só para não fugir dessa resposta, não vou dar uma resposta longa sobre o que é dissociação. Mas a dissociação é tipo uma fragmentação da tua consciência. Tá? Então, tu pode ter uma alteração da tua cognição, tu pode ter uma alteração da tua identidade, tu pode ter uma alteração dos teus processos cognitivos por um período curto. Eu posso achar que eu sou outra pessoa. Isso. Ou eu começo a gostar de uma coisa que eu não gostava antes. Nesse sentido, assim, Também. só pra gente entender do que a gente tá falando. Mais ou menos, dá pra dizer que sim. Então pessoas que conseguiam ficar vidradas numa coisa tinham mais tendência de ter isso, é isso? Dá pra se dizer que sim, entendeu? Outra coisa, por exemplo, é a teoria do trauma, que diz que pessoas que tiveram trauma infantil vão ter uma tendência maior à dissociação. E, cara, tem uma longa... Pra te ter noção, isso é estudado há pelo menos mais de 100 anos. Só dissociação. Antes do Freud pesquisar sobre psicanálise, os caras já falavam sobre dissociação. Interessante, né? E daí o que acontece? Os caras descobriram que existem algumas redes cerebrais, encefálicas, que quando você tem uma experiência do tipo dissociativa, aquelas áreas têm uma alteração no seu padrão de funcionamento. Então, por exemplo, a ínsula anterior. Quando a ínsula anterior está ali funcionando, é uma região do cérebro, a ínsula, fica bem no meio do cérebro. A ínsula está funcionando. Eles perceberam que quando o indivíduo tem uma experiência, ele relata uma experiência do tipo dissociativa, há uma alteração do padrão de funcionamento da ínsula. Então, isso é um correlato neural. Então, tu tendo essa informação, te permite entender aquele fenômeno de outras formas. Por exemplo, de um aspecto psicofisiológico daquilo. Qual a relação entre a fisiologia e o evento psicológico que está acontecendo, que a pessoa está tendo aquela sensação, entendeu? Até então achavam que era o quê? Loucura só. Cara, então... esse paradigma já estava mudando. Só que essa rede ainda não tinha sido claramente detectada. E agora ela foi detectada. E aí isso ajuda a curar também? Isso pode... Então, é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa básica. É uma pesquisa que ela vai levar, conforme o tempo for passando, ela poderá levar a
intervenções psiquiátricas, psicológicas que possam acabar atuando no sentido de ou tratar a dissociação ou tornar uma dissociação patológica e uma dissociação não patológica, coisas desse tipo, entendeu? Mas o que isso tem a ver com aquela capacidade de como é que era? Absorção de alguma coisa. Porque existe uma relação. Pessoas que têm uma absorção, que elas têm mais facilmente a experiência da absorção, elas têm uma possibilidade maior de dissociar. Tá, entendi. Pessoas que têm trauma infantil, que foram traumatizadas, que apanhavam do pai, que foram violentadas, que tiveram o seu corpo queimado, coisas assim, elas também vão ter uma possibilidade, uma probabilidade maior de dissociar. Isso seria o cérebro tentando sobreviver àquele trauma de alguma forma, criando uma outra realidade para se proteger? Essa tua ideia, exatamente essa ideia que tu falou, é uma das hipóteses da dissociação. Que o teu cérebro ia tentar arrumar uma saída para aquilo, uma saída criativa. Então, por exemplo, a gente tem um pesquisador chamado Pierre Janet. O Pierre Janet, cara, antes de 1900, ele começou a pesquisar a possessão. E ele teve uma paciente chamada Madeleine. E, cara, ele percebia que ela tinha aparentemente o que a gente chama de múltiplas personalidades. E essas personalidades, elas manifestavam diferentes padrões psicomotores. Então, em algumas manifestações, a Madeleine ficava andando na ponta dos pés. Tipo sátiro, sabe? Ou ela arqueava a coluna, tipo exorcista. Ela tinha uma morfologia da possessão, ou seja, uma forma que é semelhante à do exorcista, por exemplo. Sabe? Aquela coisa de os braços para trás, o pescoço para trás, o cabelo caindo, tá ligado? Que a gente chama de arco em C, isso. Ela tinha alguns desses padrões psicomotores. Só que ele não pensou assim, cara, isso aí é uma possessão demoníaca, eu vou levar pro padre. Ele começou a tentar conversar com aquela entidade, começou a tentar tratar ela. Ele ficou mais de 20 anos, cara, fazendo esse trabalho. Conversando com o capeta. Ele ficou mais de 20 anos naquele rolê ali. E ele começou a descobrir que o que acontecia com ela, que era as múltiplas personalidades, que hoje a gente não usa mais esse termo, era uma dissociação. Ou seja, era uma fragmentação do eu. Era como se o eu dela fosse separado em várias partes, em vários fragmentos. Só que essa dissociação, ela era uma dissociação que tinha componentes que eram interpretados pelas religiões da época como possessão demoníaca. É o diabo falando, entendeu? Mas aí que tá, quando tu descobre o que tá por trás do diabo, por exemplo, tu não descobriu o diabo? Tu não acabou de descobrir cientificamente o diabo? Então, tu vai... É que o diabo tem vários padrões aí. Desse caso específico, assim, eu sei que existem vários significados e tal, mas meio que tu não desbancou a não existência a existência do diabo. Tu descobriu como que ele funciona. Exatamente. Sim. Mas é isso mesmo? É basicamente isso. Por quê? Cara, imagina o seguinte, tu tá numa sociedade em 1890. E tu pega uma família comum, que a filha tá se revirando toda na cama. Falando com a voz grossa. Falando, sabe? Cara, que interpretação aquela família vai dar para aquilo? É o demônio. É o demônio. Sim. Claro. Agora, se tu pega um pesquisador tipo Janet, e esse pesquisador diz assim, cara, talvez o que vocês estão chamando de demônio é outra coisa. Na verdade, é uma ferramenta humana que pode ter um caráter criativo e que pode levar essas pessoas a, inclusive, ter uma saúde mental acima da média. Por quê? Porque muitas pessoas que têm dissociação, elas não ficam possessas pelo demônio. Muitas das pessoas que têm uma dissociação, elas têm o que a gente chama de dissociação não patológica. Então elas têm uma dissociação que faz elas escreverem muito bem. Ah, tá. Eu entendi. Eu entendi agora a relação com aquela absorção. Exatamente. Eu saquei. Então, tipo, quando o cara cria uma música, ele fica em transe, ele criando, ele teve uma dissociação. Provavelmente ele teve uma dissociação. E, cara, tu falou exatamente isso. A pessoa entra, tipo, num transe. Tá ligado? Quando vê ela... Opa!
Cara, o Schopenhauer, ele relatava isso. Ele relatava que ele começava a escrever e de repente, quando ele se via em si, ele já tinha escrito. Esse é o estado de flow que se fala, né? O estado de flow que tem. É. Que é uma coisa interessante da gente conversar, porque condições muito semelhantes têm nomes muito diferentes. Entendeu? Por exemplo, experiências de flow podem ser consideradas experiências de pico, que é outro conceito de outra área da psicologia. Experiência de flow é do Mihaly, que é uma outra área da psicologia. Então tem vários conceitos diferentes, cara. A psicologia é um labirinto muito confuso. É meio que nem a religião. Cada religião diz um negócio de uma forma diferente. Só que é sempre a mesma coisa. Exatamente. É um conjunto de religião e com um monte de sacerdote, com um monte de pessoas com as suas crenças. É complicado.